Então vamos lá. Estou fazendo esse vídeo aqui de maneira totalmente experimental, o primeiro vídeo, para resolver essa lista de exercício aqui antes da prova, já que a gente não teve uma aula. Então vamos tentar resolver ela aqui. A primeira coisa que a gente precisa analisar para poder fazer essa questão é o que é que o exercício está pedindo. Projete um circuito que gere um bit de paridade correto para 8 bits de dados, de D0 a D7. Sendo que a escolha do tipo da paridade é dada por dois sinais de seleção. Então está aqui a lista dos sinais de seleção. O que é que ele está pedindo no final das contas? Eu tenho aqui 8 bits de dados. Se eu colocar 00 na seleção, eu quero gerar um bit de paridade número par de uns. Se eu colocar 01 para um número ímpar de uns, se eu colocar 10 para o número ímpar de zeros, e se eu colocar 11 para o número par de zeros. A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver essa questão é lembrar como eu faço para gerar um circuito gerador de bit de paridade par de uns. Se vocês derem uma relembrada, vão ver que é simplesmente colocar a porta XOR agrupando os sinais de 2 em 2. Então vamos fazer isso. Pronto, eu tenho um circuito gerador bit de paridade par de uns. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar isso aqui numa caixinha, porque ele vai ser utilizado no restante do exercício. Então pronto, eu tenho aqui gerador bit de paridade par de uns. Eu vou chamar essas entradas aqui, que não necessariamente elas vão ser as Ds, eu vou chamar essas entradas aqui de xn. Então x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7. E vou chamar essa saída aqui de P, né? Seria paridade. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, que se eu tenho um circuito gerador do bit de paridade com número par de uns, se eu quiser um número ímpar de uns, eu simplesmente tenho que o quê? Negar, né? Porque afinal de contas eu tinha um bit que gerava para a quantidade par de uns, e agora eu quero ímpar. Se antes era 1, tem que passar a ser 0, se era 0, tem que passar a ser 1. Então, a análise desses dois primeiros aqui seria o seguinte. Então, se eu tenho aqui par de uns e ímpar de uns, o que eu preciso? Ou da caixinha, que já era o par de uns que eu já tinha, ou então eu preciso da caixinha com a saída negada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu preciso é o seguinte, se agora eu quero contabilizar os zeros, contar os zeros, o que eu preciso fazer? Simplesmente negar as entradas, porque afinal de contas, se antes eu tinha um circuito que sabia gerar o bit de paridade para uns, se eu negar toda a entrada, aonde era 0 virava 1 e aonde era 1 virava 0. Consequentemente, o meu circuito agora sabe fazer o que ele sabia. Só que, quando eu neguei as entradas, eu gerei um bit de paridade
não para os zeros, eu gerei para o 1, que é o que a caixinha sabe fazer. Mas como eu estava contando zeros, eu preciso negar essa saída novamente. Então, se eu quiser ter um par de zeros, eu tenho que pegar a minha caixinha, negar as entradas, porque aí eu transformo zeros em uns e uns em zeros, passo por aqui, vou gerar o bit de paridade por uma quantidade par de uns, só que acontece que eu não estou interessado nos uns, eu estou interessado nos zeros. Então eu tenho que negar. E por fim, se eu quero ímpar de zeros, né? Se o par para o ímpar eu negava, do par para o ímpar eu vou negar. Só que negar e negar é a mesma coisa de não negar. Então, eu teria a seguinte solução, né? E por aí vai. Olha só, agora, baseado nessa análise aqui, eu tenho que raciocinar aqui em cima dos meus bits de seleção o que é que precisa ser feito. Então, olha só, se eu analisar aqui quais circuitos precisam ser negados, que eu vou marcar de laranja, olha só, ímpar de uns e par de zeros, ele acontece justamente quando S1 é igual a 1. E da mesma forma, se eu fizer uma análise aqui de quando que eu tenho que negar as entradas, quando eu tenho que negar? Nas bolinhas verdes, que é exatamente quando S0 está igual a 1. Baseado nisso, o que eu preciso fazer? Montar uma tabelinha, né? Se eu ainda não percebi quais portas eu tenho que usar, eu monto uma tabelinha para poder decidir o que é que eu vou fazer. Então vamos começar dessa forma. Vou apagar aqui esse pedaço. Vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? Vou fazer a análise aqui da saída primeiro, que é mais fácil, que é a parte laranja. Vou montar aqui uma tabela verdade. Vou colocar aqui a minha saída, que seria P. E quem interfere nele, que no caso aqui seriam os laranjas, S1. Então, olha só. Eu quero gerar o meu bit de paridade final, que eu vou chamar aqui de F. Então, quando as bolinhas são laranjas, que é quando S1 é igual a 1, que é aqui e aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a entrada. Então, se aqui era 0, passa a ser 1. Se aqui era 1, passa a ser 0. Aonde eu não tenho bolinha laranja, o que entra, sai, porque é a mesma coisa de não ter um inversor. Se entra 0, sai 0. Se entra 1, sai 1. Isso aqui é claramente uma XOR. E agora eu vou fazer a mesma análise para a segunda parte do exercício, que seria, no caso aqui, as entradas. Então, olha só. O que interfere aqui nas entradas? Eu estou recebendo o S0 e o DN para gerar o XN, que seria a entrada da caixinha roxa aqui. Então, olha só.
Quando o S0 é 1, que são as bolinhas verdes, eu tenho que negar as entradas. Então, se a entrada era 0, ela tem que ficar em 1. Se a entrada era 1, ela tem que ficar em 0. E, na parte que é 0, significa que eu não tenho que fazer nada com a entrada. Então, se ela chegou 0, sai 0. Se chegou 1, sai 1, que novamente eu tenho XOR. Então, qual que é o resultado aqui da questão em si? Eu vou ter que pegar essa saída aqui, ligar numa XOR com o S1, que é o laranja. Então, deixa eu limpar esse pedaço aqui, que a gente já analisou o que tem que fazer. Então, vou pegar vou ligar minha XOR aqui. Com S1 para ter meu resultado final. E aqui nas entradas, eu vou fazer só as primeiras aqui, para não poluir muito o desenho. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar uma XOR com o S0 para cada uma das entradas. Então, vou limpar aqui esse pedaço. Por aí vai. Deixa eu limpar esse outro pedaço aqui também. Vou pegar aqui e ligar uma entrada da XOR com o S0. Então, vou até colocar de verde aqui. E agora, cada uma das entradas aqui vamos ser aqui, D0, D1, D2, D3 e por aí vai. Eu não vou fazer o restante do desenho, que vai poluir aqui, mas acho que já ficou claro a ideia de como que resolve essa questão. Então é isso. Eu vou resolver a questão 3 no outro vídeo, mas tá aí a resolução da questão 2.